Após ser aprovada no Senado, deve ser destaque no debate político e econômico desta semana a proposta de emenda à Constituição que institui um estado de emergência no país, permitindo que o governo estoure o teto de gastos sem incorrer em crime de responsabilidade ou na chamada pedalada fiscal. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o deputado Danilo Forte, escolhido como relator da PEC na Câmara, disse que pretende levar os benefícios já aprovados pelo Senado, como o aumento do Auxílio Brasil, auxílio gasolina para taxistas, ampliação do Vale Gás e voucher para caminhoneiros. O parlamentar pretende ainda incluir como beneficiário do Vale Gasolina motoristas de aplicativos. Desta forma, o custo aos cofres públicos passaria dos 41,25 bilhões, estimados hoje, para 50 bilhões de reais. E quem já está conectado aqui com a gente para falar sobre esse tema é o Miguel Daúde. Daúde, a gente sabe que essa é uma medida importante, numa hora muito delicada, né, que vai beneficiar os mais necessitados, mas eu já quero entender, né, de onde vai vir esse dinheiro, quem que vai pagar depois, né, e se isso tem algum impacto pensando na administração de governos municipais e estaduais, Daúde, é isso? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávia. Flávia, esse dinheiro virá do aumento de dívida do país, né? Porque essa PEC que está sendo negociada, que está sendo hoje discutida, o governo quer pressa, quer aprovar ela, quer que ela seja aprovada até quarta-feira, está preparando já a Caixa Econômica Federal, né, com seus mecanismos para fazer ainda este mês esse auxílio chegar para as pessoas que receberão este benefício. Quando você rompe o teto de gasto, essa PEC está permitindo isso vai para a dívida, né? E hoje o custo da dívida do Brasil está em torno aí de quase, que é a taxa implícita de juros, mais de quase 20%, que é é uma taxa exorbitante que custa para o governo rolar a sua dívida. Mas olha, você sabe que eu não gostaria de discutir os impactos econômicos neste momento, eu gostaria de discutir a oportunidade de você dar esse benefício para as pessoas. A gente ouve muito por aí dizer o seguinte, mas é porque é eleição. Eu diria, Flávia, que se todo ano tivesse eleição, nós tivéssemos redução, né, dos impostos, como ICMS, PIS/COFINS, IPI, rapidinho, né? Nós já temos aí quase 20 estados diminuindo, né, colocando o ICMS em 18%. No Rio de Janeiro vai ter uma queda de quase R$1 por litro de gasolina. E o que nós temos? Neste momento, é exatamente essas pessoas. O Brasil hoje tem quase aí 60, 70 milhões de brasileiros que passam necessidade quase extrema, 33 passando fome, então não dá para você discutir dívida. A minha teoria, a minha tese em relação à dívida é que dívida de governo não foi feita para pagar, ela foi feita para rolar. Agora, a arte de você rolar a dívida é que é o X da questão. O Japão tem quase 300%, 350% de dívida em relação ao seu PIB, mas só que lá a taxa de juros é negativa. Nos Estados Unidos, mais de 100%, também é uma taxa negativa, os países da Europa. A nossa, não. A nossa é uma taxa de quase 20% para você rolar a dívida. Então, a arte está exatamente nisso. Mas não vamos discutir isso, eu acho que os prefeitos estão reclamando muito. Amanhã vai ter uma manifestação em Brasília. A Associação dos Prefeitos estará lá em Brasília protestando com relação a essa PEC kamikaze, outros benefícios que foram concedidos, né, no passado aí, recente, e que tiram a arrecadação dos estados e dos municípios, mas nesse momento eu acho que nós temos que olhar essas pessoas, esses miseráveis, esses famintos brasileiros que precisam dessa ajuda, sim, né? Então, portanto, apesar de ter impacto na dívida, não ser nada bom, os municípios perderem receita, acho que chegou a hora dessas pessoas entenderem que o Brasil tem pessoas passando fome, e isso não pode deixar, o governo não pode nenhum deixar de atender essas pessoas, sabe?
Tá certo, Daúde. Obrigada aí pela sua participação. Começando a semana já com uma PEC, né, vindo aí a ser votada, e a gente vai acompanhar aqui no Rural Notícias. Obrigada, Daúde. Boa noite. Boa noite, um abraço a você, um abraço a todos.